Olá, eu sou a professora Camila e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre correlações anatômicas dos órgãos internos do sistema genital feminino. A gente começa com essa figura num corte sagital mediano, demonstrando os órgãos genitais internos. Então, aqui a presença do ovário, que é a gônada feminina, que vai produzir os óvulos. Aqui a região da tuba uterina, então a gente já não fala mais trompa, né? Trompa de Falópio, essa terminologia mais atual agora é a tuba uterina, que vai ser responsável por carrear o óvulo que foi liberado pelo ovário até a região do próximo órgão, que é o útero. O útero é um órgão composto por 3 camadas, então, a primeira delas aqui mais externa é o perimétrio, depois o miométrio, que é o músculo do útero, e aqui, relacionada à cavidade uterina, o endométrio, que é aquela camada que vai se modificar de acordo com o ciclo menstrual feminino, e ela vai descamar caso não haja a presença aí da fertilização do óvulo. O útero ele tem uma região que vai se desprender aqui para dentro da vagina e que é a região do colo do útero. Aqui ainda a gente tem então a presença da vagina relacionada ao útero. E aqui nessa figura a gente já visualiza um dos órgãos externos, que é o clitóris. Importante também lembrar da relação dos órgãos femininos com o sistema urinário. Então, aqui a gente visualiza que a posição do útero é antivertida em relação à posição da bexiga. Nessa vista superior, aqui eu visualizo, né, se eu for olhar aqui da região mais anterior para a região mais posterior, primeiramente a presença da bexiga, depois aqui eu já visualizo novamente a presença do útero, aqui os ovários e as tubas uterinas. Nessa figura, o que eu percebo é que o peritônio ele está intacto. Então, se a gente lembrar, o peritônio é aquela membrana que envolve os órgãos abdominais e que chega até a região superior dos órgãos pélvicos. Então, o peritônio aqui, ele está totalmente intacto e é importante a gente lembrar que o peritônio ele acaba formando alguns ligamentos importantes para a fixação tanto do útero quanto da tuba e dos ovários. Nessa figura aqui, a gente visualiza bem quais são esses ligamentos. O principal deles é o ligamento largo, que é dividido em mesosalpinge, mesovário e mesométrio. A gente ainda tem a presença aqui de alguns outros ligamentos importantes, o ligamento uterovárico, ou o ligamento próprio do ovário, a presença aqui do ligamento reto uterino e o ligamento redondo do útero, que vai passar por dentro do canal inguinal e que vai se fixar lá na região do lábio maior. Nessa figura, a gente visualiza como o útero e a região da vagina são extremamente vascularizados. Então, nós temos aqui basicamente 3 fontes de irrigação. Primeiro, os vasos ováricos, que são ramos da artéria aorta abdominal. Depois, nós temos aqui os vasos uterinos, a artéria uterina, que é ramo direto da artéria ilíaca interna, e a artéria vaginal. Então, a gente percebe, né, um grande plexo, tanto arterial quanto venoso, porque eu preciso imaginar na diferença, na morfologia, na forma desses órgãos, quando esses órgãos, por exemplo, começam a crescer por conta de uma possível gravidez. Então, o plexo que se forma aqui é grande, né? Tanto arterial quanto venoso. Quando eu visualizo aqui essa vista superior com o peritônio removido e o útero removido, o que acontece é que eu relaciono aqui a posição entre a chegada do ureter na bexiga e os vasos uterinos, que passam dentro de um ligamento chamado de ligamento cardinal, também chamado de ligamento de McEnroe.
Esse ligamento ele vai fixar lateralmente aqui a região do colo do útero na pelve. E é importante que a gente entenda que, por exemplo, durante as cirurgias de histerectomia, existe uma relação muito próxima aqui da artéria uterina com o ureter. Então, essa sintopia que a gente chama, essa relação de posição, ela precisa ser muito bem avaliada por conta de que, ao remover o útero, muitas vezes pode-se realizar um trauma nessa região do ureter por conta da proximidade na posição anatômica. O primeiro caso que eu queria mostrar para vocês é um caso de um tumor ovariano chamado de teratoma. Tumor ovariano mais comum em jovens e principalmente em mulheres em idade reprodutiva. O teratoma ele é um tumor que se origina em uma célula germinativa e a característica dele é que ele contém elementos de todas as camadas de células germinativas. Então, a gente imagina que um tumor que tem que se origina numa célula germinativa, essa célula germinativa ela potencialmente pode se transformar em qualquer tecido do corpo. E é essa a grande característica do teratoma. O teratoma ele pode ser benigno ou maligno, e ele é maligno mais ou menos em 1 a 2% de mulheres com mais de 40 anos. E a grande característica do teratoma, por ser um tumor de célula germinativa, e como ele pode essa célula germinativa ela pode formar tecidos diferentes, o conteúdo do teratoma ele é muito curioso, né? Então, por quê? Porque o conteúdo do teratoma acaba tendo aqui diversos tipos de tecido. Então, material gorduroso, sebáceo, muitas vezes fios de cabelo, ossos e até a presença, como a gente visualiza aqui nessa figura do néter, a presença de dentes dentro desse tumorzinho. Eles podem ser muitas vezes assintomáticos ou podem estar associados a alguma dor abdominal inferior. Frequentemente existe o envolvimento bilateral e, inclusive, esses teratomas eles podem ser múltiplos em um único ovário. O diagnóstico geralmente não é feito até que a mulher realize ou uma laparotomia ou uma laparoscopia. E é interessante porque, como é um tumor com um conteúdo muito diferente, vamos dizer assim, muitas vezes a gente vê histórias na mídia dizendo, né, que olha, como essa aqui, um médico remove uma bola de cabelo gigantesca dos ovários de paciente, então acaba sendo aí uma notícia muito curiosa por conta do conteúdo que se encontra dentro desses teratomas. Um outro caso interessante, muito comum, é do que a gente chama de placenta prévia. Então, uma gestante de 30 anos de idade está grávida, de 23 semanas, se apresenta ao ambulatório de ginecologia e obstetrícia após a realização de alguns exames. A paciente teve uma gestação anterior que foi complicada por placenta prévia completa. Não tem história de outra cirurgia ou história médica significativa, ela não tem alergias conhecidas e não está em uso atual de medicação. Relata sangramento vaginal, nega dor abdominal, cólica ou contrações. Então, a ultrassonografia obstétrica demonstrou a presença de placenta prévia completa. Então, é uma história muito comum, né, das mulheres que têm a gravidez com a presença de placenta prévia completa. E o que seria a placenta prévia? Então, primeiro a gente precisa entender o que é a placenta. Nessa figura, a gente visualiza a presença da placenta muito bem localizada, então na sua localização, vamos dizer assim, normal. A placenta é uma estrutura que vai desenvolver toda a troca materno-fetal, então tudo aquilo que a mãe leva para o bebê é levado através desse anexo embrionário chamado de placenta.
A placenta ela possui o cordão umbilical, que é formado por uma veia e duas artérias umbilicais. E é através, então, desta estrutura que todas as trocas materno-fetais vão ser realizadas. Nessa figura, então, a gente visualiza o útero gravídico, aqui a região do cérvix, né, ou então o colo do útero, e aqui a presença da placenta muito bem implantada. Nos casos de placenta prévia, o que a gente tem é uma implantação anormal da placenta, principalmente próximo ao canal cervical ou próxima à região do colo do útero. Então, nessas figuras, a gente visualiza a possibilidade de implantação incorreta, vamos dizer assim, da placenta. Então, obviamente, quanto mais próximo do canal cervical, mais complicada fica a situação. Quando a gente diz uma placenta que uma placenta prévia ela é completa, é porque ela está implantada em toda a região aqui, ela cobre totalmente a abertura do orifício interno do cérvix, do colo uterino. Então, essa figura ela mostra, né, muito bem o que seria uma placenta prévia completa. E aí, o que acontece? Algumas considerações sobre esse caso. Então, a conduta ela vai ser dependente do tipo de localização, do volume de hemorragia que essa mãe está tendo, da idade gestacional e como está a vitalidade fetal. Normalmente, essa conduta ela é expectante, né? Então, a gente observa o que vai acontecer, a gente monitora o que está acontecendo, exceto se o sangramento ele for muito grande. Porque se o sangramento for muito grande, você pode ter aí a possibilidade de um risco materno-fetal. E nesses casos, a cesárea ela está indicada. Então, placenta prévia completa é a implantação da placenta na região do cérvix uterino. A placenta prévia ela tem alguma relação com essa próxima correlação anatômica, que é o acretismo placentário. Então, o que é o acretismo placentário? É a aderência normal da placenta na parede uterina, mas agora não em relação à localização do cérvix, mas sim em relação à parede uterina. Segundo a Sociedade Internacional de Acretismo Placentário, há essa condição clínica na qual a placenta não se descola espontaneamente da parede uterina ao nascimento e não pode ser removida sem que ocorra uma hemorragia materna. Vamos entender melhor. Né? A Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia diz que as cirurgias uterinas anteriores e a placenta prévia são dois fatores que podem aumentar de 40% a 60% o risco de uma paciente obstétrica apresentar o acretismo. A Organização Mundial da Saúde diz que cerca de 830 mulheres morrem todos os dias no mundo por conta de complicações na gravidez e no parto. E o Ministério da Saúde diz que 14% dos óbitos maternos no Brasil são causados por hemorragia, incluindo aquelas decorrentes do acretismo placentário. Então, na verdade, o que acontece aqui? Nós temos três possibilidades. A primeira é a chamada placenta acreta, que é a grande maioria. Então, 75% dos casos acontece quando os vilos eles são aderem diretamente ao miométrio. Então, na verdade, eles ultrapassam o endométrio e chegam até a parede muscular do útero, né? Mas aqui no caso da placenta acreta, ela não vai aderir completamente à camada muscular. Mas a gente tem 15% dos casos em que a placenta ela vai aderir diretamente ao miométrio. Então, ela vai penetrar o miométrio e vai aderir ao miométrio. Essa é a placenta chamada de increta. E por último, nós temos o menos comum e o mais grave,
que é quando a placenta ela pode ocorrer, né, ela pode causar, na verdade, a invasão de órgãos adjacentes. Então, na verdade, quando a gente tem a chamada placenta percreta, além de aderir ao miométrio, a placenta também pode acabar invadindo órgãos adjacentes. E aí a gente precisa lembrar, né, da relação de posição entre a região do útero e a região da bexiga. Então, o que a gente visualiza nesse artigo aqui de 2021 é um relato de caso de uma placenta que acabou invadindo a bexiga. Então, se a gente lembrar daquela primeira figura que nós mostramos na aula, a relação de posição do útero com a bexiga. Então, nesse case report, o que aconteceu é que a placenta, ela, além de invadir toda a parede uterina, o miométrio e o perimétrio, ela acabou também invadindo a região da bexiga. Então, obviamente, depois de um parto, essa placenta ela não vai se descolar naturalmente, que é o que a gente viu como definição da Sociedade de Acretismo. E aí o que acontece é que muitas vezes no descolamento dessa placenta cirúrgico, o que pode acontecer é uma grande hemorragia, trazendo o aumento, né, de possibilidade de mortalidade da mãe. Então eu fico por aqui, muito obrigada e até a nossa próxima aula.